E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai essa força? Desculpa, eu não consegui resistir a esse trocadilho. Eu tinha que fazer. Foi mais forte que eu, desculpa. Aí, de novo. Muito bem. A nossa aula de hoje será sobre leis de Newton. Força. Um assunto importantíssimo para a física. E não só para a física, para várias outras áreas de conhecimento. Se você achar que o vídeo ficou muito longo, dá uma olhadinha na descrição aqui desse vídeo no YouTube. Aqui tem todos os temas e na frente tem o tempo. Clique em cima, já vai direto para aquela parte que te interessa ou aquela parte que você precisa naquele momento. Olha, mas eu não estou te obrigando a você assistir esse vídeo todo de uma vez, tá? Vai com calma, vai escalonando. Eu tinha duas opções. Ou eu fazia vários vídeos pequenininhos ou fazia um vídeo grande. A ferramenta que eu disponibilizei para vocês, poderem clicar e ir para o tema que você escolher, é aqui o melhor que eu encontrei, tá? Desculpa aí se vocês não gostam de vídeos que parecem O Senhor dos Anéis. Então vamos lá para a nossa aula, ok? Aproveitem! Eu fiz com muita dedicação para você. Como introdução, vamos ver como começou a história do uso do arado no plantio direto. Porque é preciso revolver a terra, fazer valetas para realizar a plantação. É datado de aproximadamente 8.000 a.C. o plantio com vareta, onde uma pessoa segurava a vareta e outra ia puxando, fazendo essas valetas no chão. A tração animal só foi introduzida por volta de 6.000 a.C. Em aproximadamente 1100 d.C., criou-se as lâminas curvas de metal, os tratores mais rudimentares no início do século XX, e atualmente temos máquinas grandes e pesadas e bem modernas para fazer esse trabalho. O que a maioria desses processos de aragem tem em comum? Claro, alguma coisa precisava mover o arado, precisava puxar o arado, seja a tração humana, tração animal ou por máquinas muito potentes. Agora imagine aquelas pessoas na primeira imagem conseguiriam puxar esse maquinário pesado na segunda imagem? Provavelmente não, pois faltaria força para mover o arado. Então o que é força? Eu me lembro de personagens da minha infância. He-Man, que dizia eu tenho a força, e o mestre Yoda, que sempre dizia que a força esteja com você. E a força é um agente físico capaz de alterar o estado de um corpo, provocando movimento, repouso ou deformação. Movimento, repouso ou deformação. E a força é um dos assuntos estudados na dinâmica. Quando estudamos cinemática, vimos que a cinemática não se importa muito com as causas e consequências dos movimentos, diferente da dinâmica, que esse é o seu objeto de estudo. Força é uma grandeza vetorial, portanto, para analisá-la, precisamos conhecer direção, sentido e o modo, também chamado de intensidade. Por exemplo, aquela figura tem representado um vetor F1 igual a 6 newtons. Então essa força F1 vetorial possui módulo igual a 6, direção horizontal e sentido para a direita. Essa outra força é indicada em intensidade de 4 newtons. Portanto, a força representada em vetor F2 possui módulo igual a 4 newtons, direção vertical e sentido para baixo. Se analisarmos duas pessoas puxando o bloco através de uma corda, nós vemos uma força F1 aplicada e uma força F2 aplicada. Podemos isolar esses vetores e teremos uma operação vetorial com a força resultante sendo evidenciada ali. Uma pergunta intrigante. Como o universo funciona? Do que as coisas são feitas? No início, acreditava-se que tudo era feito de terra, fogo, água e ar. Mas, com o advento de grandes ideias, chegou-se à teoria do átomo, aquela partícula indivisível
E os modelos atômicos, o de John Dalton, que acreditava que o átomo era esférico, maciço e indivisível. O de Thomson, popularmente conhecido como bolo ou pudim de passas. O de Rutherford, um modelo planetário, que tinha um pequeno problema, até que Niels Bohr, com seus postulados, conseguiu explicar esse fenômeno porque os elétrons não se chocavam com o núcleo do átomo. Hoje sabemos que o modelo mais aceito é da probabilidade do elétron estar em algum lugar. Prótons, nêutrons e elétrons realmente são indivisíveis? Os elétrons são, mas os prótons e nêutrons, eles são compostos por outras partículas. São as chamadas partículas elementares que os compõem. Mas o que são partículas elementares? Quando alguém me pergunta isso, eu penso, quem está me perguntando? Se a minha filhinha, de 6 anos, que está cursando o 2º ano do ensino fundamental, me perguntasse, papai, o que é uma partícula elementar? Eu ia dizer que é uma coisa que não pode ser quebrada em outros pedacinhos. Só é feita de uma única coisa. É tipo Lego. Se um aluno do ensino médio me perguntasse o que é uma partícula elementar, eu diria que é uma partícula que tem um único constituinte, ou seja, feita de uma única coisa. Obedece a funções matemáticas bem definidas. É tipo Lego. Não adianta, se eu tenho um bloquinho de 4 Legos, eu vou colocar, eu vou fazer grupos de 4 Legos. Eu não vou cortar o Lego, para quê? Vou estragar uma peça? Então, se tem espaço para colocar 4 Legos, não adianta eu colocar 5, não vai caber. E se eu explicar para um físico ou estudante de física, eu vou dizer que são descritas por funções de onda. A função de uma onda que descreve uma partícula elementar não pode ser redutível à função de onda de outras partículas, ou seja, é tipo Lego. Então, se eu quero montar um monte de Lego amarelo, se eu colocar um Lego verde, vai estragar a brincadeira, vai estragar o composto. Então, não dá para fazer isso. Óbvio que eu não vou dizer que partícula elementar é Lego. Eu estou apenas fazendo uma comparação dizendo que a partícula elementar é exatamente o que o nome sugere. É uma partícula única, que não é composta por outras. Pode até vir a sofrer algum processo de decaimento, mas ela é uma composição única. E tem dados e funções matemáticas muito bem definidas e até complexas para se analisar a nível de ensino médio. Mas a gente pode ter uma rápida ideia sobre isso. Essa gravura foi feita no CERN, eu vou falar sobre o CERN daqui a pouquinho. Obviamente ela é ilustrativa, mas é muito bonitinho. E os desenhos são feitos conforme a categoria das partículas elementares. Vou falar de algumas delas daqui a pouquinho. O modelo padrão, o que vem a ser? Imagina que tem um pedreiro, e aí o engenheiro fala para ele assim, ó, seu João, vai levantar o muro, só que tem 2.000 tijolos de 20 formatos diferentes. Se você vira aí e encaixa eles com argamassa. É complicado. Olha os formatos do tijolo, como é que ele encaixa um com o outro? Então ele deveria separar os grupos. E é exatamente isso que o modelo padrão faz. Ele pega, ele padroniza cada grupinho e estuda suas características. Então o objetivo do modelo padrão é padronizar e entender a origem e o comportamento desses tijolinhos, ou seja, das partículas elementares. Então essas gravuras mostram o que é o modelo padrão. Sendo que essa primeira aqui, né, e essa daqui são os mais usados. Mas esse painel, ele é incrivelmente didático, vamos dizer assim. Ele mostra muito sobre essas partículas elementares e as interações fundamentais. Dá um pôster muito legal isso daqui. Vou mostrar um quadrinho aqui com as partículas elementares. Tá faltando uma aí, que eu não coloquei, eu vou colocar agora. É o bóson de Higgs. Essa foi a última delas a ser descoberta e para isso mobilizou-se uma grande quantidade de cientistas e de recursos financeiros, lá no CERN. O CERN é o Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear, que tem suas características, foi fundado em 1954, tem 22 países membros, e o orçamento anual é de mais de 1 bilhão de francos suíços, ou seja, aproximadamente 900 milhões de euros. Fica na fronteira entre a Suíça e a França, num bairro chamado Meyrin. Essa é uma foto aérea. A maior parte
do CERN realmente está enterrado, né? 120 metros abaixo da superfície, onde tem os grandes aceleradores. E esses aceleradores, detectores, o maior de todos é o famoso LHC. Tá? O LHC abrange toda essa parte que você está vendo aí no mapa. Tem os seus detectores, o ALICE, o Atlas, o LHCb e o CMS. O maior complexo de máquinas já criado no mundo. E como é que eu sei disso? Porque eu fui lá. Aí estou eu, em 2016, com um grupo de físicos que foram lá nos meses de agosto e setembro estudar no CERN. Um pouquinho mais das minhas fotos. #saudade. Como eu disse, o CERN detectou o bóson de Higgs. Mas outras partículas elementares já tinham sido detectadas. E algumas são muito importantes para o que eu vou falar para vocês agora. Dentre elas, o bóson, que é o fóton, outro bóson, que é o gluon, os bósons de Gauge, que são os Z e os W, e eles vão mediar as chamadas interações fundamentais. O que são interações fundamentais? Como o nome já sugere, são forças que são fundamentais na natureza. E quais são elas? A primeira é eletromagnética, é responsável pelo fenômeno elétrico, magnético e pelas reações químicas, e também por manter a coesão atômica. O mediador dessa interação é o fóton, a partícula elementar fóton. Existe a gravitacional, atua em todas as partículas sofrem a ação da gravidade. Governa o movimento dos corpos celestes, mantém a coesão universal, galáxias, estrelas, planetas, etc. Ela é mediada por uma partícula hipotética chamada graviton, que ainda não foi detectada. Nuclear fraca é responsável pelo decaimento radioativo, a emissão de partículas alfa e beta para manter a coesão atômica. É mediada pelos bósons de Gauge, são as partículas elementares Z e W. A outra interação fundamental é a interação nuclear forte, responsável pela coesão nuclear. Como vocês sabem, sinais iguais se repelem, mas o núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. E os prótons têm carga positiva. Então por que eles não se repelem? Porque existe uma força muito grande que os une no núcleo atômico. E essa força é mediada por um bóson chamado gluon. Ah tá, só como parêntese, é possível quebrar essa coesão, tá? É um processo chamado fissão nuclear, que libera uma energia muito intensa. Já ouviram falar das usinas nucleares? Pois é. Já ouviram falar, infelizmente, das bombas atômicas? É por isso que acontece. Essa energia liberada é durante a fissão nuclear, quando se bombardeia o núcleo de alguns átomos instáveis com um nêutron. Ele libera uma quantidade gigantesca de energia e libera alguns outros nêutrons que vão se chocando com outros átomos e gerando uma reação em cadeia. E isso libera muita energia em forma de calor. Voltamos para o nosso quadrinho inicial, porque eu vou falar um pouco desse carinha aqui, ó, o muon. O muon foi descoberto em 1937. O muon foi a primeira partícula elementar instável a ser descoberta. O cientista da foto é Hideki Yukawa, um cientista japonês que recebeu o prêmio Nobel lá em 1949 porque ele previu a existência de uma partícula chamada meson na base de estudo teórico das forças nucleares. Essa partícula procurada pelo Yukawa interagia muito com a força nuclear forte. E na tentativa de descobrir essa partícula, que teoricamente teria uma massa aproximadamente 200 vezes maior que o elétron, o Neddermeyer e o Anderson encontraram essa partícula muito parecida e 207 vezes mais pesado do que o elétron. O muon não é afetado pela força nuclear forte, mas ele é afetado, como toda partícula, pela gravitacional e, nesse caso específico, também pela eletromagnética e pela nuclear fraca. Lembre-se disso, o muon é afetado pela força eletromagnética. A origem dele vem da onde? Radiação cósmica.
e ele penetra a matéria facilmente. E a principal diferença do muon entre o elétron é que o muon decai e o elétron não. E esse ano, fomos bombardeados por ótimas notícias de todos os lugares do mundo. A evidência de uma nova física, principalmente de uma nova força da natureza, de uma nova interação da natureza. E de onde veio essa informação e essas pesquisas? Do Fermilab e do Brookhaven, laboratórios lá nos Estados Unidos, que tem a colaboração de grandes cientistas do mundo todo, inclusive do CERN, que eu acabei de mostrar para vocês. Seria a evidência de uma quinta interação fundamental, de uma quinta força fundamental? Vamos entender o que aconteceu nesses dois laboratórios. Um experimento chamado muon G-2. O objetivo dele é acelerar as partículas ao redor de um anel de 14 metros de raio e aplicar um campo magnético. Esse experimento já foi feito lá no Brookhaven há muitos anos atrás e foi repetido no Fermilab. Conforme o modelo padrão, os muons, aquela partícula elementar que eu apresentei para vocês há pouco, deveria apresentar um comportamento denominado fator G, que tem um número bem preciso, o número 2. E os muons, lá naquele campo eletromagnético desse anel, se comportaram de uma forma diferente da prevista pelo modelo padrão. Foi uma diferença pequena, de algumas partes por milhão, que se afastavam desse 2, que divergiam desse 2, daí o nome muon G-2. E aí, o que significa isso? Novas partículas aparecendo? O que influenciou esse muon? Seriam novas interações? Os resultados combinados dos dois laboratórios, com a participação de cientistas de vários outros laboratórios do mundo, chegaram a algumas conclusões. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue ver a pequena variação que ocorreu nos dois experimentos. O que diz a teoria e o que diz a prática. Foi realmente em partes por milhão, mas que deixou os cientistas muito esperançosos. Esse resultado foi divulgado recentemente. Eu digo recentemente porque esse vídeo foi gravado dia 17 de abril de 2021. No dia 9 isso foi publicado. O nível de confiança estatístico, ou também chamado desvio padrão, chama sigma. Na física não é diferente. Mas ele tem alguns dados interessantes. Se ele fica ali próximo do zero, é uma sorte, chamado acaso estatístico. Uma sorte, uma coincidência. Mas se chegou a nível 5, significa que houve realmente uma descoberta. Pode comemorar e falar eureka. E na verdade esse experimento fica muito próximo, fica no 4,2 sigma, muito perto do 5. Logo, a comunidade científica ficou empolvorosa. Muito promissor, só que precisava de mais experimentos. É isso que vão fazer. Vão fazer mais experimentos ainda, mais testes, com máquinas ainda mais potentes e mais precisas. E o que podemos esperar? Estamos testemunhando o surgimento de uma nova física? Ah, professor, ainda nem aprendi a antiga direito, já tem uma nova. Quando falo nova física, é um novo capítulo, uma nova forma de ver a ciência. É isso que a gente se refere a uma nova física, não vai apagar a antiga. Na verdade, é um complemento. Seria possível analisar a natureza da matéria escura? O que seria matéria escura? Se analisarmos o universo, o que nós conhecemos, os átomos, aqueles descritos na tabela periódica, é apenas 4%. O restante é chamada energia escura, que foi observada graças à expansão do universo, e a matéria escura, observada graças à medição da densidade desse universo. Então, cerca de 26% da matéria do universo é desconhecida. Eu não estou falando de algum material, tipo vibrânio, adamantio. Nós estamos falando de materiais que nem sequer poderiam ser detectados. E isso pode, de certa forma, mudar completamente a nossa concepção do universo, se realmente essa quinta interação fundamental for descoberta. Para isso, você tem que aguardar os próximos episódios e os próximos experimentos. Talvez você que está assistindo essa videoaula
lá depois do ano de 2021 vai dizer, nossa, tadinhos, eles estavam esperançosos que ia ter uma nova interação fundamental e não deu em nada. Ou talvez você que esteja assistindo, fala, então assim que eles pensavam lá em 2021, eles achavam que não teria, tem até uma dúvida se teria ou não a interação fundamental. E hoje você tem certeza, mas eu não fui ao futuro para dar essa resposta, né? Então vamos aguardar e verificar. E é isso mesmo, a ciência está sempre em constante construção e nós temos por obrigação de acompanhá-la. Em outras palavras, aí temos as forças ou interações fundamentais da natureza. E aí com aquela pergunta, será que teremos a quinta interação? Tipos de força. Temos forças que dependem diretamente do contato entre superfícies. Por isso recebe o nome de força de contato. Na imagem vocês têm o piloto, que depende muito do atrito do pneu com o asfalto para não cair. Então, o atrito é uma força de contato. Nós temos um rapaz aí numa tirolesa, pendurado por uma corda. Então, temos a força tensora dessa corda. Uma mola, então temos uma força elástica sendo aplicada. E aquela velha força, força de vontade. Eu como ou faço exercício? Eu vivo esse dilema todo dia. Outra força que não precisa nem de contato e nem depende dos corpos de prova para existir são as forças de campo. Nós temos a força gravitacional, né? Nós temos a força elétrica e temos a força magnética. Então são forças que não dependem do contato direto. Elas conseguem atuar à distância. Por falar em força, temos um instrumento que é utilizado para medir essa força, é o dinamômetro. Ele é constituído por uma mola e quando ele sofre deformação, ele registra essa deformação numa escala graduada. Pode ser ele tanto manual quanto digital. O dinamômetro é interessante que ele mede força, mas se você conhecer as equações corretas e dados corretos, você consegue também identificar a massa de um corpo. Por quê? Porque a força-peso, estudaremos mais tarde, depende da massa dos corpos e da aceleração da gravidade. Mas de um modo geral, esse dinamômetro vai te dar a força-peso em newtons, ou qualquer outro tipo de força também, não só a força-peso, mas vai dar essa força em newtons. Newtons é a unidade de medida de força no sistema internacional, em homenagem a Sir Isaac Newton, que nasceu em 1642 e faleceu em 1727. Não dá para falar de ciência, não dá para falar de física sem falar de Isaac Newton. Ele foi autor de uma das obras mais importantes para a ciência, o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ou, tradução, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Antes, a física era tratada como uma mera filosofia natural. A partir de então, passou a ser tratada como ciência. Apesar de haver uma certa divergência, principalmente com Leibniz, a ele é atribuída a invenção do cálculo diferencial, uma operação matemática bem complexa. Recebeu o título de nobreza, passando a ser chamado de Sir Isaac Newton. Foi presidente da Royal Society, a Academia de Ciências de Londres, e está sepultado onde os lords são sepultados, a Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra. Na lápide de Isaac Newton está uma frase do famoso poeta inglês Alexander Pope. Na noite se escondiam a natureza e suas leis. Deus disse que surja Newton e tudo foi luz. Então vamos estudar as leis de Newton, todas elas relacionadas ao movimento dos corpos, à força desses corpos. São elas a inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a ação e reação. Vamos passo a passo. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Talvez vocês já viram esses testes com veículos para as colisões. Tem um bonequinho lá dentro e ele mede, tem sensores nele que medem exatamente o impacto. Imagine que você está num ônibus e esse ônibus freia bruscamente. Você vai para frente. Se você está parado nesse mesmo ônibus, ele também está parado, está em pé sem segurar em nada, quando ele dá uma arrancada brusca, você vai para trás. Por que isso acontece? Porque todo corpo
tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que sofra ação de forças que mudem esse estado. E o Garfield aproveita. O John fala: você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Não dá para olhar com a sua mãe. E sua mãe vai te dar um tapão no pé da orelha e falar assim: a menos que a ação de força mude esse estado. Eu estou mandando você limpar a casa. Uma coisa importante a ser definido é que, vetorialmente, um corpo em repouso ou em movimento uniforme significa que a força resultante nele é nula. Ou seja, se eu fizer uma operação vetorial de todas as forças que atuam nele, vai dar um vetor nulo. Vai dar um valor igual a zero. Então isso aí é a ideia de um corpo em repouso ou em movimento uniforme. Anotem isso, isso é muito importante. Uma definição muito importante em relação às leis de Newton se aplicam aos chamados referenciais inerciais. Então nós vamos adotá-los sempre que estivermos estudando as leis de Newton. Há várias definições. Uma delas é qualquer referencial em relação ao qual a aceleração do corpo permanece nula. Ou seja, se adota um referencial onde temos um corpo ou em repouso ou em velocidade constante. Isso é o que diz a mecânica newtoniana. Mas não se preocupe, sempre que adotarmos qualquer referencial, vamos dizer que ele é inercial, mesmo quando você está na Terra. Porque sabemos que a Terra tem rotação e translação, mas ela tem uma pequena aceleração. Mas vamos desconsiderar isso dado o tamanho da Terra e dado o tamanho das interações que nós estamos analisando. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Imagine que eu tenho duas situações, a situação A e a situação B, com pessoas que estão empurrando caixas num carrinho. Na situação número 1, as caixas e o carrinho têm a mesma massa. E as pessoas estão aplicando a mesma força. Então, massa de A igual a massa de B e força de A igual a força de B. Note na animação que a aceleração é a mesma. A aceleração de A igual à aceleração de B. Na segunda situação, as massas são diferentes. Notem que a massa de cima é maior que a de baixo, porque eu tenho mais caixas aqui do que aqui. Então, massas diferentes, mas a força é a mesma. O que vai acontecer? Obviamente, aonde tem menos massa, acontece maior aceleração. Então, a aceleração de B é maior que a aceleração de A. Na terceira situação, eu tenho uma pessoa muito forte no B. É tipo Dr. Banner e Hulk. Então, eu tenho uma pessoa muito forte em B e uma pessoa não tão forte em A. Mas as massas são as mesmas. Alguém vai dizer, é claro que o B vai ser mais rápido que o A? Sim. Como a força é maior, a aceleração em B também é maior que em A. Então, nós acabamos de definir uma relação entre força, massa e aceleração. Isso é o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa. Quanto maior for, a força, maior será a aceleração. Porém, quanto maior for a massa, menor será a aceleração. Matematicamente, ela pode ser expressa assim: força resultante igual a massa vezes aceleração. Importante, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é um vetor, força resultante é um vetor. Então, nós vamos observar a operação vetorial que envolve todas as forças de um sistema e vamos calcular vetorialmente. Atenção, não confunda massa com peso. Massa pode ser definida como a quantidade de matéria de um corpo, certo? A medida da inércia ou a resistência de um corpo em ter seu movimento acelerado. Isso nós estamos falando de a mecânica newtoniana. O peso já é a força gravitacional atuante em um corpo.
Se eu quero medir a massa, uso uma balança. Quero medir o peso, uso um dinamômetro. Ou uso equações para transformá-las, né? A força-peso é a força que atua sobre um corpo devido à atração gravitacional de outro corpo, gerando uma atração mútua. Exemplo, o ser humano e a superfície terrestre. Peso é massa vezes a gravidade. Essa aceleração da gravidade na superfície terrestre, se você já estudou a parte de queda livre, já sabe que ela vale aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Um outro exemplo de uma interação de contato é a chamada força normal. Imagine esse bloco aqui. Sabemos que tem uma força-peso para baixo. A massa desse corpo, sob a ação da aceleração gravitacional, está direcionada para baixo. E aí eu digo que ele está em repouso. Mas para ele estar em repouso, além da força-peso, deveria ter uma outra força que mantivesse ele nessa condição. Justamente essa é a chamada força normal. É uma força de contato entre o corpo e a superfície que o sustenta. Ela sempre é uma força perpendicular à superfície de apoio, sempre forma 90 graus com a superfície de apoio. E como cada ação corresponde a uma reação, ela também tem a sua reação, que é a menos N, que coincide com a força-peso. Em equilíbrio sobre um plano horizontal, a normal tem a mesma intensidade da força-peso, conforme você viu no desenho anterior. Então, sempre que representarmos um corpo que está apoiado em uma superfície, deveremos representar como vetor essa força normal. Nós não a vemos, nós mal a sentimos, mas é a melhor explicação que existe para que a força-peso, mesmo atuando num corpo, ele permaneça em repouso. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Ela diz: a toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Essa lei de Newton é que explica, por exemplo, como hélices conseguem movimentar um barco e como as turbinas conseguem movimentar um avião. Quando a hélice é acionada, ela desloca uma quantidade de água para trás. Essa quantidade de água esbarra com o restante da água que está em inércia, está parada. Então impulsiona o barco para frente. A mesma forma o avião. As turbinas deslocam uma grande quantidade de ar que encontra o ar que está estático. Então acontece uma ação e uma reação. Já viram esse brinquedinho? É o pêndulo de Newton? Também, dentre os vários princípios físicos que ele funciona, existe a ação e a reação. Olha essa imagenzinha, esse desenho. O cara vem correndo dentro de um barco e pula no pier. O atrito dele com o solo, com a superfície do barco, mais a ação e a reação provocam esse efeito do barco indo para trás. Não sei se compensa, né? O risco de cair é muito grande, mas é bastante interessante. Uma coisa importante é que o par de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Como exemplo, dá uma olhadinha no que acontece com um livro sobre uma superfície. A força-peso está para baixo e a reação normal para cima. Não representam um par de ação e reação, pois essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Como assim em corpos diferentes? Quem sofre a ação da força-peso é a mesa. Quem sofre a força normal é o livro. Então, um recebe a ação e outro recebe a reação. Outra interação de contato é chamada força elástica. Corpos elásticos são corpos que, ao serem deformados, tendem a retornar à forma inicial. O menininho na cama elástica, uma mola presa num objeto e presa no teto. Acontece isso. Vamos chamar de X a deformação da mola. E essa deformação é proporcional à força nela aplicada. Quanto mais força, mais deformação. Tem uma grandeza chamada constante elástica, muito importante, porque é tão fácil apertar uma canetinha, clique, e tão difícil deformar um amortecedor. Porque tem características dessa molinha da caneta que facilitam esse movimento. Então, o que determina essa dificuldade ou facilidade em deformar um corpo elástico é chamada constante elástica K, medida em newtons por metro. Logo, nós temos uma relação matemática para essa constante elástica. Ela é a força elástica dividido pela deformação. Sabendo nisso, Robert Hooke fez o seguinte experimento.
pegou uma mola, pendurou peso nessa mola. Quando colocou o primeiro, percebeu uma deformação. Quando colocou 2, percebeu outra deformação e assim sucessivamente. A deformação é o comprimento final da mola menos o comprimento inicial. E ele chegou vetorialmente a uma equação chamada lei de Hooke, que diz que a força elástica é igual à constante elástica vezes a deformação desse corpo elástico. Anotem também essa equaçãozinha aí. Nossa terceira força de contato, interação de contato, é a força de tração, ou também chamada de força tensora, a força T. Dado um fio ideal, o que é um fio ideal? Ele não vai deformar, não vai esticar e a massa dele não interfere em nada no experimento. Ligado a um corpo sendo puxado. Denominamos de força tensora ou de tração T a força aplicada na corda e a força que a corda aplica no corpo. As ações e reações são a corda puxa o corpo puxa a corda, a pessoa puxa a corda e a corda puxa a pessoa. Olha a animação para entender. Vou chamar de T1 em azul esse par aí. Então eu tenho a corda puxa o baú e o baú oferece resistência a ser puxado pela corda. Então podemos dizer que o baú está puxando a corda. E a outra situação é a pessoa está puxando a corda e a corda oferece resistência ao movimento. Então como se estivesse puxando a pessoa. A mesma coisa o menininho que está ali está puxando um objeto, um peso, através de uma polia. Esse elemento aqui se chama polia ou roldana. Essa polia guia esse cabo e pode evidenciar essas forças. Então, a corda está puxando o corpo e o corpo puxa a corda. A pessoa puxa a corda, mas a corda também puxa a pessoa. Força de atrito. Já viram? Fórmula 1 tem diferentes tipos de pneus, não é isso? Um para chuva e outro para sol. Aí a imagem da McLaren do saudoso Ayrton Senna. O atrito é determinante numa corrida como essa. Então, quando está chovendo, é necessário que os pneus tenham rachuras, tenham riscos. E quando está bem sol, os pneus sejam lisos. E nada mais é do que essa aderência entre superfícies. Quanto maior a dificuldade de deslizar alguma coisa, maior é o atrito. Mas nas situações cotidianas, o atrito é bom ou ruim? Bom, dizem que ele é ruim, porque ele desgasta as peças e dificulta o movimento. Por outro lado, ele também é bom, porque, graças a ele, eu posso funcionar motores por correia, eu tenho tração e aderência, e também posso evitar acidentes. A força de atrito se deve às micro-rugosidades nas superfícies. O atrito é outra força que depende do contato entre os corpos. É um fenômeno considerado complexo, que vai depender de uma série de fatores, como poeira, líquidos, etc. Para nossos estudos, nós vamos considerar superfícies secas. Como toda força de atrito, é uma grandeza vetorial. Qual o seu sentido? Oposto à tendência do deslizamento. Se a força está sendo para a direita, o atrito é para a esquerda. A direção é tangente, ela toca num ponto só. Geralmente, representamos o atrito no rodapé do bloquinho. E o módulo depende da interação, pois o atrito pode ser estático ou dinâmico. Geralmente, essa é a equação do atrito. Força de atrito é igual a esse μ, que é o coeficiente de atrito. É o grau de rugosidade entre as superfícies. Ele não possui unidade de medida, geralmente é menor que 1, tá? Então, a força de atrito, dada em newtons, é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, já que o atrito é uma força de contato. Mas qual a diferença entre atrito estático e dinâmico? Na imagem A, temos um bloco em repouso, apenas sob a ação da força-peso e da normal. No segundo bloco, na letra B, temos uma força aplicada, horizontal para a esquerda, mas ele ainda continua em repouso. De repente, essa força foi aumentada e ele continua em repouso ainda. E no terceiro caso, novamente se aumentou a força e ele ainda continua em repouso. Para ele continuar em repouso na letra B, C e D, é necessário que a força aplicada e o atrito tenham a mesma intensidade. Agora, no momento em que se aplica uma força que consegue sobrepor a essa força de atrito, ele entra em movimento acelerado.
A partir do momento que ele entra em movimento, eu posso apenas manter a força e aí ele pode se deslocar até em velocidade constante. Eu não preciso mais acelerar esse bloco, porque já está em movimento. Essa é a ideia de atrito estático e atrito dinâmico. Esse bloco, ele sofreu a ação de uma força e à medida que se aumentava essa força, o atrito também aumentava. Sei que parece estranho, que a intensidade da força de atrito interaja com a intensidade da força que está sendo aplicada. Mas é exatamente isso que acontece. Mas tudo tem um limite. Chega um certo ponto onde o atrito simplesmente é superado pela força aplicada. Nesse momento, o corpo entra em movimento. Então, dizemos que rompemos o atrito estático e o atrito passa a ser dinâmico. Então, temos, por exemplo, nesse gráfico, a seguinte situação. Um bloco em repouso, aumenta-se a força, você vai perceber no gráfico, a força vai aumentando, ele continua em repouso, continua em repouso, até que está próximo de movimento, a iminência de movimento. O que é iminência de movimento? É aquele ponto aonde qualquer outra força, qualquer outro tipo de interação já movimenta o bloco. Então, é o atrito estático máximo. A partir desse ponto, o corpo já entra em movimento. E quando você está tentando movimentar alguma coisa, sempre é muito difícil iniciar esse movimento. Isso por conta do atrito estático máximo, que precisa ser rompido. A partir daí, manter o atrito dinâmico, lutar contra o atrito dinâmico, é muito simples. O movimento se torna muito mais fácil. Resumindo, força de atrito estático, o corpo está em repouso. Força de atrito estático máximo, o corpo está na iminência do movimento, quase se movimentando. Força de atrito estático dinâmico, ou também chamado cinético, o corpo entra em movimento. Independente disso, a equação é a mesma. O que vai mudar é simplesmente o coeficiente de atrito, se é estático máximo ou se é dinâmico. Mas toda a força de atrito nós vamos calcular como força de atrito igual coeficiente de atrito vezes a força normal. Lembrando, se ele está numa superfície horizontal, a normal tem o mesmo valor da força-peso. E agora, alguns exemplos de blocos, onde veremos a aplicação dos conceitos estudados, seja de dinâmica, seja de vetores, e são modelos. De cada 10 exercícios de dinâmica sobre leis de Newton que você encontrar, você vai encontrar, sei lá, 6, 7 desses daqui. Então é mais ou menos parecidos, tá? Então, primeira coisa, nós vamos observar, vamos fazer análise vetorial, depois faremos a análise matemática e, por fim, vamos ver um exemplo numérico para a gente calcular. Primeiro caso, o mais simples de todos, onde eu tenho um bloco sendo puxado por uma força horizontal. Nesse caso, ela está puxando o bloco para a esquerda. Então, a tendência de aceleração é para a esquerda. Então, está ali um vetor indicando o vetor aceleração. Conforme a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, quando eu observo o bloco e vejo que só tem uma força capaz de movimentá-lo, porque quais são as outras forças? Tem uma força peso para baixo e uma força normal para cima. Por que tem uma força normal? Porque ele está apoiado numa superfície, conforme você viu no desenho inicial. Logo, a única força que é capaz de movimentar esse bloco é essa força F horizontal para a esquerda. Então, essa força é a própria força resultante do sistema. Então, a força é igual à massa desse bloco vezes a aceleração. Como exemplo numérico, vejamos o seguinte. Um corpo de massa 5 kg, inicialmente em repouso, é puxado por uma força horizontal de 30 newtons sobre uma superfície plana horizontal sem atrito. Calcule a aceleração constante do corpo. Então, quando eu jogo na equação que eu acabei de definir, eu tenho força igual a massa vezes aceleração. A força vale 30 newtons, a massa vale 5 kg, e vamos calcular a aceleração dividido 30 por 5, a aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Essa é bem simples para a gente começar o aquecimento para as mais complicadinhas um pouco. Acho que essa não tem nenhuma dificuldade para vocês.
O segundo exemplo, eu tenho 3 blocos. O bloco C, o bloco B e o bloco A. E eu tenho uma força horizontal para a direita sendo aplicada no bloco C. Vamos estudar cada um desses blocos e vamos ver as forças que estão atuando nele. Lembrando que a aceleração, o sentido, a tendência de deslocamento, né, de aceleração é para a direita também. Sabemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vou estudar o bloco C primeiro. O bloco C está sendo empurrado por essa força F horizontal para a direita e ele tem força-peso. Para identificar, vou chamar de peso de C. Ele está apoiado numa superfície, então eu tenho a normal de C para cima. O interessante é que agora vamos usar a terceira lei de Newton, que diz que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade e direção, mas de sentido contrário. Ou seja, o que esse bloco C está fazendo com o bloco B? Ele está empurrando o bloco B. Logo, ele terá uma força de reação, é uma força de B para C. Então, a ação é de C para B e a reação é de B para C. Tem a mesma intensidade? Tem, só que o sentido é contrário. Como ficaria a análise matemática desse bloco? Primeiro, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como é que eu faço a resultante nesse bloco? As únicas forças capazes de movimentá-lo é a força F horizontal para a direita e a F de BC para a esquerda. Logo, a resultante eu vou ter 2 vetores com os sentidos opostos. Como é que eu calculo o vetor com sentidos opostos? Subtraindo seus valores, subtraindo as suas intensidades, seus módulos. Portanto, eu vou seguir o caminho, né, da aceleração. Então, para mim, quem estiver no sentido da aceleração é positivo. Então, F é positivo e F de BC é de oposição, então é negativo. Logo, eu terei F menos F de BC é igual à massa do bloco, no caso aqui o bloco C, vezes a aceleração. Vamos agora ver o bloco B. O bloco B também tem força-peso para baixo, vou chamar de peso de B, e como ele está apoiado em uma superfície, eu tenho um normal para cima, normal de B para cima. Nós já vimos que ele está sendo empurrado pelo bloco C, então existe uma força de C em B. Só que nós também sabemos que esse bloco B está empurrando o bloco A. Portanto, ele está recebendo de volta uma reação que tem a mesma intensidade, tem a mesma direção, mas o sentido é contrário. Então, se existe uma força de ação de B em A, existe uma reação de A em B. Matematicamente, só quem pode movimentar esse bloco B é a força de CB e a força de AB. A aceleração é para a direita, portanto, minha força CB é positiva e a força AB é negativa. Então, eu teria o seguinte: força de CB menos força de AB é igual a massa de B vezes a aceleração. Por fim, vamos ver o que acontece no bloco A. O bloco A, claro, tem força-peso. Se está apoiado em uma superfície, tem normal. E está sendo empurrado pelo bloco B. Então existe uma força de B em A. Como é a única força capaz de movimentar o bloco A, logo, ela é a força resultante. Aí estão as minhas 3 equações que podem nos ajudar a estudar as situações do deslocamento desse sistema. O sistema formado pelos blocos A, B e C. Se fizermos um sistema com essas equações, podemos resolvê-las. Para isso eu tenho que lembrar da terceira lei de Newton, porque a força de BC e a força de CB têm a mesma intensidade, só que uma é positiva e outra é negativa. Do mesmo jeito que a força de AB e a força de BA têm a mesma intensidade, mas uma é positiva e a outra é negativa. Logo, quando eu somar, essas duas vão dar zero, do mesmo jeito que essas duas também vão dar zero. Logo, a força será a massa de A mais a massa de B
mais a massa de C vezes a aceleração. Isso é praticamente uma tônica para a gente. Quem está movimentando todo o bloco? Exatamente a força F horizontal para a direita. Então, esses blocos estão juntos. Então é como se eles simplesmente funcionassem como um único blocão, que seria a soma das massas. E então, essa aceleração ela será diretamente proporcional a essa força F e inversamente proporcional à massa desses três blocos. Portanto, essa conclusão aqui, você não precisa nem toda vez montar esse sistema de equações. Você pode concluir. Quem está movimentando os blocos? Uma força tal. Beleza, então ele será a soma de todas as massas vezes a aceleração do sistema. Então fica aí já como a única fórmula fixa que nós temos para isso, é essa daqui. Quem está movimentando os blocos será igual à soma das massas vezes a aceleração. Todas as outras vai depender exatamente de como nós vamos lidar com cada bloco, aonde a força é aplicada, o jeito que está aplicado. Exemplo numérico. Numa superfície plana, horizontal e perfeitamente lisa, estão apoiados 3 blocos de massa, 2 kg, 8 kg e 6 kg. O conjunto recebe a ação de uma força horizontal e constante de intensidade 64 newtons. Calcule a aceleração adquirida pelo conjunto. Ok. Então, do mesmo jeito, estão ali os blocos A, B e C. Sabemos, já vimos, que isso aqui é assim que a gente calcula, uma das formas de calcular a aceleração seria essa, né? Quem está movimentando o conjunto, a força F, horizontal, no caso aqui para a direita. E então, está movimentando todo o conjunto como se fosse um único corpo, então é só somar as massas. Logo eu terei 64 igual a 2 mais 8 mais 6 vezes a aceleração. 2 mais 8 mais 6 dá 16. 64 é igual a 16A. Passo dividindo, eu terei 64 dividido por 16, que é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O terceiro exemplo, nós temos 2 blocos unidos por um fio. Geralmente os textos de problemas dizem que é um fio ideal, ele não vai deformar, ele não vai esticar, a massa é desprezível, coisas assim, né? E está sendo puxado por uma força F horizontal para a direita. Então vamos estudar primeiro cada bloco. Nós já percebemos que ele está sendo direcionado para a direita, né, porque está sendo puxado por uma força F, a tendência dele se deslocar para a direita. Então vamos ver o que acontece no bloco A. O bloco A tem força-peso, claro, obviamente, todo o corpo tem. Ele está apoiado em uma superfície, então existe a força normal. Está sendo puxado para a direita por uma força F. E o que acontece? Ele está puxando o bloco B. Só que o bloco B é uma força, ele exerce uma força de oposição ao A. Imagina, está tentando arrastar alguma coisa e tem outra prendendo. Por mais que ele consiga movimentar o bloco B, mesmo assim eu tenho que considerar que a força que une ele ao bloco B é uma força de oposição. E essa força é exatamente dada pelo fio. Portanto, a força tensora é contrária ao deslocamento. Seria mais ou menos você tentando ir para a escola, quando voltarem às aulas presenciais, né, arrastando uma mochila de rodinhas, por exemplo. Quando você puxa a mochila de rodinhas, essa mochila de rodinhas é pesada. Então ela faz oposição ao seu movimento. Sem a mochila, você vai mais rápido. Com a mochila, você demora um pouco mais. Por causa da massa, obviamente, da força-peso dessa mochila de rodinhas. Então, do mesmo jeito, o bloco A sofre um pouco a ação do bloco B ao tentar se deslocar. Sabemos que, conforme a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem pode movimentar esse bloco A é a força tensora e a força F horizontal. E vamos observar que a aceleração está direcionada para a direita. Portanto, para o meu cálculo vetorial, tudo que for para a direita é positivo, tudo que for para a esquerda será tomado como negativo. Portanto, a minha resultante vai ser uma força para a direita, outra para a esquerda. Vetorialmente, sabemos que isso é dado por uma subtração. Então, F menos T igual a massa de A vezes a aceleração. E o bloco B? O bloco B está ali posicionado e eu tenho a força peso de B para baixo. Ele está apoiado em uma superfície
então eu tenho a normal para cima, e ele está sendo puxado para a direita por uma força tensora T. A única força capaz de movimentá-lo é essa força tensora. Logo, a força tensora é a própria resultante no bloco B. Então a resultante será a massa do bloco B vezes a aceleração. Então notem a diferença do bloco A para o bloco B. No bloco A eu tinha uma força F para a direita e uma T para a esquerda. Logo, a minha resultante no bloco A é F menos T. Já no bloco B, só tem uma força, só a força T. Então a força T é essa própria força resultante aqui. Então a tensora é igual a massa de B vezes a aceleração. Quando eu aplicar um sistema, o que eu vou pensar? Do mesmo jeito do anterior. Ó. Eu tenho um T negativo na primeira equação e um T positivo na segunda. Se eu somar as duas equações, eu vou cancelar o T. Menos T mais T dá zero. Novamente, fica apenas a força F. Quem movimentou o sistema, olha só que eu falei de novo, quem movimentou o sistema, igual a soma das massas vezes a aceleração. Porque esses blocos, a partir do momento que eles são unidos por um fio, quando eu puxar um deles, o outro vem junto. Então eles se comportam como se fosse um corpo só. Então, novamente, valeu aquilo que eu falei para vocês, né? A força é igual à soma das massas vezes a aceleração. Exemplo numérico. A figura mostra dois corpos de massas 7 kg e 12 kg interligados por um fio ideal. O bloco B recebe a ação de uma força constante de intensidade 114 newtons. Sabendo que a superfície é perfeitamente lisa, calcule, na letra A aceleração adquirida pelo sistema de blocos e na letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos. Então, na letra A, ele quer que a gente observe. O bloco A, nessa figura, tem a seguinte configuração vetorial, né? Ele tem uma força peso de A para baixo, normal para cima, a força F puxando ele para a direita e a tensora no sentido oposto. Então, só quem pode movimentá-lo, conforme a segunda lei de Newton, é a força e a tensora. O sentido da aceleração também é para a direita. Logo, força menos a tensora é igual a massa vezes a aceleração. Então, o F está para a direita, então é positivo, e o T está para a esquerda, é negativo. Quem é favorável ao movimento, positivo. Quem é contrário ao movimento, negativo. Já o bloco B só tem a própria tensora sendo aplicada nele. Então, peso de B para baixo, normal para cima, e ele sendo puxado pela força tensora para a direita. É a única força capaz de movimentá-lo, essa força tensora, né? Então, vamos lá. Tensora é a massa de B vezes a aceleração. Claro, quando eu somo as duas, vai sobrar só F igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. E essa é a equação que eu vou usar para calcular a aceleração. A força é dada, 114 newtons. As massas foram dadas, 7 para a massa de A e 12 para a massa de B. Logo eu terei 114 igual a 7 mais 12, 19. Portanto, 114 dividido por 19 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Isso responde à letra A do problema e me ajuda a continuá-lo, porque na letra B ele quer a intensidade da força de tração no fio que liga os blocos. Já sei que a aceleração vale 6. Eu vou escolher essa equação. Ah, professor, e se eu quiser escolher essa daqui, posso? Pode, só que ela parece um pouco mais complicada, ela tem mais elementos. Eu vou na mais fácil. Mas se você aplicar a aceleração aqui, você vai achar o valor desse menos t e vai conseguir resolvê-lo. Então eu vou pegar a segunda, tensor igual a massa de B vezes a aceleração, tensor igual a massa de B, que é 12, vezes a aceleração, que é 6. Logo, eu tenho uma força tensora de 72 newtons. O quarto exemplo, eu tenho um bloco sobre uma superfície, ele está ligado a outro bloco e passa por um dispositivo chamado polia, também conhecida como roldana. Tem várias aplicações, desde a construção civil, a engenharia, a transporte de cargas pesadas, ou até mesmo na academia, quando você vai, muitos aparelhos passam por polias para que você consiga levantar os pesos. E aqui você tem um esqueminha, né, mostrando como seria a estrutura de uma polia. Então o fio passa por
por um vão no meio dela. No caso do nosso estudo, a polia ela é ideal. Ela não interfere em nada, não tem nem atrito entre a corda, entre o fio e a polia. Então ela serve apenas para direcionar a força. Há tipos de polias onde o sistema de forças ele é eficiente. Aqui não se minimiza o peso, não se diminui o trabalho realizado, é apenas para guiar o cabo que está sustentando outra coisa. Então, ele está sendo acelerado para a direita e para baixo, sendo puxado pelo bloco B. A tendência do movimento é essa. É claro, se o bloco A for muito pesado, se eu considerar o atrito, aqui estamos vendo o exercício sem atrito, mas temos que pensar que pode ser, na situação real, que não consiga movimentar. Mas a tendência de movimento é para a direita e para baixo. Então vamos analisar o que acontece no bloco A, que tem força-peso para baixo, está apoiado em uma superfície, então tem normal para cima, e está sendo puxado para a direita pelo fio, então pela força tensora. Aplicamos a segunda lei de Newton, a única força capaz de movimentar o bloco A é a tensora, portanto, ela mesma é a resultante do sistema. Então, força resultante, no caso T, é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Já o bloco B precisa ser analisado com um detalhezinho. O bloco B tem força-peso? Claro, todo o corpo tem força-peso. Mas ele não está em cima de uma superfície, não está apoiado em uma superfície. Logo, ele não tem força normal. O que ele tem aqui é uma força tensora se opondo ao movimento. Ele está sendo preso, está seguro pelo fio. Portanto, a força tensora para cima. Então, peso de B para baixo, tensora para cima. Ele não tem forças horizontais atuando nele. Logo, a tendência do deslocamento é para baixo. Então, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, eu vou ter peso de B menos a tensora é igual a massa de B vezes a aceleração. Jogando num sistema, eu percebo que a força tensora na primeira equação é positiva, na segunda é negativa. Quando eu somar, vai ficar peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Aquilo que eu já disse para vocês. Quem está movimentando todo o sistema? O peso do bloco B. Então, o peso do bloco B será a soma das massas vezes a aceleração. Vamos ver isso no exemplo numérico. O sistema abaixo contém dois corpos A e B, de massas iguais a massa de A igual a 28 kg e massa de B igual a 12 kg. O sistema é abandonado a partir do repouso, os atritos são desprezíveis e o sistema roldana e fio são ideais. Adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A aceleração do sistema, letra B, a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos. Comecemos então pela letra A, que ele quer saber a aceleração do sistema. Nós já vimos que se eu observar no bloco A e no bloco B, eu percebo que quem está movimentando o sistema todo é exatamente o bloco B, o peso do bloco B. Então, a equação seria peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes aceleração. É fácil determinar o peso de B. Sabemos que peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou jogar lá, massa de B vezes a gravidade igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Portanto, a massa de B é 12 kg, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a massa de A é 28, a massa de B é 12, e assim eu vou obter o valor da aceleração. 12 vezes 10 dá 120, 120 igual a 28 mais 12 dá 40, 120 dividido por 40 dá 3, resposta 3 metros por segundo ao quadrado é a aceleração do sistema. Agora, na letra B, ele quer a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos. Eu já sei as minhas equações, já sei até o valor da aceleração, que ele já me deu, já calculamos no exercício anterior. Então, vamos pensar o seguinte, eu queria encontrar a força tensora. Eu poderia pegar esta equação aqui, só que ela parece meio complicada, tem muitos elementos. Essa daqui sai diretão.
Tensora igual a massa de A vezes aceleração. A massa de A é 28. A aceleração nós calculamos no exercício anterior, dá 3 metros por segundo. Então, tensora igual a massa de A, que é 28, vezes a aceleração, que é 3. Resposta da força tensora, 84 newtons. O nosso quinto exemplo é uma montagem chamada máquina de Atwood, onde eu tenho uma superfície, geralmente no nível superior, desce um fio ideal dessa superfície e está conectado ao centro de uma polia. Por essa polia passa um outro fio que sustenta dois corpos. No nosso caso aqui, A e B. E eu vou dizer para vocês que o bloco A tem maior massa do que o bloco B. Portanto, o peso de A é maior que o de B. Há várias aplicações, vários exercícios envolvendo máquina de Atwood. Pode, por exemplo, estar em situação de equilíbrio, pode estar com tendência de deslizamento para um lado ou para o outro. Aqui no caso, como o peso de A é maior que o de B, na minha informação, eu vou dizer que está acelerado para o lado de A. Obviamente a aceleração é para baixo, mas é o A puxando o B. Então, do lado de A, a aceleração é para baixo, do lado de B, a aceleração é para cima. Então, quando eu analiso o bloco A, eu vou pensar que ele tem peso de A para baixo e tem para cima uma força tensora. Portanto, a minha resultante seria peso de A menos tensora, será a massa do bloco A vezes a aceleração. Quando eu analiso o bloco B, eu percebo que tem um peso de B para baixo e também a tensora para cima, muito parecida com o que acontece no bloco A. Portanto, a minha função seria a seguinte: seria também peso de B menos a tensora? Não, porque eu defini que como o peso de A é maior que o de B, eu já sei qual a tendência da aceleração. Ela está sendo puxada pelo bloco A. Então esse é o sentido da aceleração. Então todo mundo que é favorável à aceleração é positivo. No bloco A seria o peso de A. No bloco B seria a força tensora. Então ela vem primeiro positiva e o peso de B negativo. Então tensora menos peso de B é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Isolando as duas equações, fazendo um sisteminha, nós temos a tensora negativa aqui, tensora positiva ali. Vai dar zero, cancela. Fica peso de A menos peso de B igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Um exemplo de máquina de Atwood em um problema. Um fio ideal que passa por uma polia cujo atrito pode ser desprezado sustenta dois corpos, massa de A igual a 4 kg e massa de B igual a 6 kg, no local em que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Abandonando o sistema a partir do repouso, calcule a aceleração adquirida pelo sistema. Na letra B, a intensidade da força de atração no fio que liga os corpos. E letra C, a intensidade da força de tração no fio que prende a polia ao teto. Sabemos que peso de A é a massa de A vezes gravidade, portanto, 4 vezes 10, que vai dar 40 newtons. Sabemos também que peso de B é a mesma fórmula, então a massa de B é 6, a aceleração da gravidade é 10, vai me dar 60 newtons. Então, nesse caso aqui, o peso de B é maior que o peso de A. Então, a tendência de deslocamento é o B puxando e o A sendo puxado. Então, a aceleração em B é para baixo, a aceleração em A é para cima. Vamos montar a equação dos blocos agora. Com peso de A é 40, peso de B é 60, quando eu jogo na equação de A, peso de A para baixo, tensora para cima. Notem que a força tensora em A tem o mesmo sentido da aceleração, portanto ela é positiva. Já o peso de A tem o sentido oposto da aceleração, então é negativa. Então, o que é o contrário acontece em B. Em B, essa é a tendência da aceleração, para baixo, então o peso de B tem o mesmo sinal que ela, positivo, enquanto a tensora terá sinal oposto. Então essa é a equação do peso de B,
e essa é a equação do peso de A. Se eu jogar no sisteminha, posso cortar as tensoras, fica peso de B menos peso de A igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Peso de B vale 60, peso de A vale 40, massa de A é 4, massa de B é 6, e isso eu vou encontrar a aceleração. 60 menos 40 é 20, 6 mais 4 é 10. Então temos 20 igual a 10A, passamos dividindo, 20 dividido por 10 vai me dar uma aceleração do sistema de 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede a intensidade da força de tração no fio que liga os corpos. Então eu escolho uma das duas equações, qualquer uma das duas, né? Eu aqui escolhi a primeira, a do bloco A, vai dar a mesma, você pode escolher a do bloco B, vai dar o mesmo resultado. A força peso de A vale 40, sua massa vale 4 e a aceleração acabamos de calcular que vale 2. Então teremos T menos 40 igual a 8. Passando 40 negativo para o outro membro, vai positivo. Tensora vai ser igual a 48 newtons. Por fim, a intensidade da força de tração no fio que prende a polia ao teto. A força tensora vale 48 newtons. Quando eu analiso o desenho, eu percebo que ali eu tenho a força tensora da polia. Ela sustenta os blocos através da força tensora de A e a força tensora de B, que tem a mesma intensidade. Ou seja, essa força tensora da polia, ela é composta por dois vetores na mesma direção e mesmo sentido, então os dois para baixo. Logo, ela seria a soma das forças tensoras em cada um dos blocos. Então a força tensora da polia seria T mais T, ou seja, seria 2T. Portanto, a força tensora do fio que sustenta a polia seria 2 vezes 48, que é igual a 96 newtons. Muito obrigado por sua atenção, até a próxima, se cuidem e tchau!